Túlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 7 de agosto de 2012 e terça-feira hoje. O número do verbete hoje é 2379. Ele tem 5 páginas, 52 logias e 21 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximos. O verbete analisa erística. A especialidade é argumentologia. Quem redigiu o verbete aí com muita dedicação e detalhe é o professor Tiago, que está aí muito bem assessorado hoje. Definição. A erística é a argumentação técnica, expressiva, lógica, eloquente, convincente, engenhosa e acurada, contudo, anticosmoética, ilegítima, manipuladora, ardilosa, especiosa, falaciosa e deliberadamente enganosa, usada pelo orador unicamente para vencer debates e discussões, sem preocupação com o esclarecimento, o fato ou a verdade no discurso. A autopensenização carregada no sem, a retórica oratórica, a sofística escola megárica, a ágora, a bulé, a eclésia, o eu, o conselho dos 500, o debatório, o silogismo, o paralogismo, o caráter cotidiano despercebido da erística, a indiferença à razão, a opinião sustentada em fundamentos irracionais, o anti-esclarecimento, o assédio técnico, a esgrima intelectual e por aí vai. A premência da autoconscientização multidimensional quanto à defesa do prioritário, o menosprezo das implicações multidimensionais dos atos pessoais, as inspirações de assediadores nos discursos do erístico, o assédio mental somático do locutor sobre o ouvinte, a dominância do subcérebro abdominal sobre o paracérebro, a predominância psicossomática na manifestação pessoal. Nós vamos ver aí, então, na remissiologia dos 15 itens, eu destaquei 5. Análise tendenciosa, argumentação ilógica, confutaciologia, pseudo-racionalidade e tares expositiva. Frase enfática. A prática da erística pode denotar a ignorância quanto às possessões interconscienciais, por tornar o erístico porta-voz de mini e mega assediadores, de acordo com o conteúdo do discurso. Como avalia você o nível de cosmoética e racionalidade da própria argumentação? O discurso pessoal tem lógica? Para quê? Eu chamo a atenção que a filmografia tem uma fonte e a bibliografia específica tem 9 fontes e a webgrafia específica tem 4 fontes. Agora, a erística aqui com João Paulo são 20 itens. Retórica, discurso, anticosmoética, anti-esclarecimento, convencimento. Confrontação, competição, intenção, inculcação e indução. Manipulação, persuasão, logicidade, pseudo-racionalidade e psicossomatologia. Argumentologia, contradiciologia, confutaciologia, refutaciologia, falaciologia. O verbete do dicionário hoje é mini-sinergismologia. Eu chamo a atenção para a argumentação e para a conclusão que cada uma tem 7 fatos para mostrar aí a realidade. O argumento é cosmovisiológico. Agora, questionamento. Em um livro do autor Mantak Chia, diz a respeito do acúmulo de energia sexual ao invés do seu desperdício pela ejaculação. Com base nessa frase, pode-se dizer que a ejaculação diária pode afetar a durabilidade da ereção? Dentro da relação sexual, qual o melhor caminho para a maior durabilidade do sexo, sendo o mesmo executado diariamente? Escuta, existe um princípio dentro do processo da própria medicina, da biologia, da fisiologia e da anatomia, o seguinte: a função mantém o órgão ativo. A função faz o órgão, eles até dizem isso. Então pensa bem nisso, que isso aí tudo é bobagem desse homem.
Ontem o senhor comentou que falou sobre o meu caso na minha intertúlia. Isso é a Juliana Costa, lá da África. O senhor poderia comentar o que foi falado? Poderia também falar um pouco sobre a Reurbex na África, se possível? Acredito que a sincronicidade do senhor ter falado no meu caso, e ao mesmo dia eu ter enviado a pergunta, deva-se ao fato de eu estar estudando as relações entre intermissivista, África, Reurbex, geologia, nos últimos 10 dias. Eu falei para vocês que ela entra na onda. Não, o processo que nós estamos falando aqui é da sua capacidade de entrar dentro desses processos de percepção. Você precisa de dar mais valor para o processo mental somático, do ponto de vista parapsíquico, que é o que a gente estava aí falando até um certo ponto. O assunto é mais ou menos esse. Quando você aparecer por aqui, você vai ver os últimos verbetes que nós estamos estudando. Isso aí possivelmente vai aparecer na internet, você fica acompanhando. Nesses próximos 20 dias, os verbetes todos que saírem do dicionário. Isso aí vai ajudar você. Comecei a tomar anticoncepcional para suspender meu fluxo menstrual com orientação de um ginecologista. Como o senhor já sabe, tenho da minha mãe que tem DPOC e mal se levanta ultimamente da cama e às vezes que se levanta corre o risco de queda, como já aconteceu 2 vezes em menos de 3 dias, por causa da fraqueza muscular que o leito acaba causando. Ou seja, como isso já tem quase 4 anos, estou obviamente num baita estresse. De domingo para cá, sinto um barulho e uma sensação no ouvido direito, como se fosse o barulho do coração, só que muito mais rápido. Na verdade, se parece uma pulsação de algum aparelho, como se estivesse implantado no meu ouvido. Não, isso aí é porque houve aumento da sua pressão arterial. É bom examinar a pressão e tomar algum remédio. O que pode ser? Pode ter alguma relação com anticoncepcional, pode ser alguma sinalética para você? Não. Isso é processo circulatório, você aumentou sua pressão. Isso aí, você está mostrando direitinho como é que a pressão aumenta. Outra coisa, você vai pôr a cabeça no travesseiro, vai começar a bater o vidro. Então a pessoa às vezes tem que dormir assim, ó, sem encostar em uma orelha, porque senão já viu. O povo acha que isso é só orelha, não é. Às vezes é o processo de circulação, a torrente circulatória. Então, o que eu vejo é o seguinte, eu já te falei de outra vez, vou repetir. Arranje uma cuidadora. Sua mãe precisa disso. Isso vai ajudar você. A cuidadora, num caso desse, vai ajudar as 2 pessoas, a mãe e a filha. Outra aqui, não tem nada que ver com o anterior. Como perdi minha mãe aos 5 anos por assassinato e desde então tenho vivido em vários lugares diferentes, por muito tempo separado dos meus irmãos, minha situação caracteriza um desvio de PROEX? Se for o caso, como devo prosseguir? Existe algum protocolo para situações de desvio de PROEX involuntário? Não, o problema aí é que você tenha que analisar isso, colocar no papel e ver todas as hipóteses. Se isso está mexendo com você, é porque deve ter boi na linha, é bom examinar. Leva isso a sério. Agora, Arlindo, eu entrego o professor Tiago a você. Tá, Tiago, na patologia, página 17, a 4ª linha, você podia aprofundar, por favor, o assédio técnico? Aqui nesse item que chama a atenção para o fato de que a heurística é um modo de argumentação técnico e assediador, basicamente isso. Então, a pessoa que desenvolve nessa técnica argumentativa para simplesmente vencer no debate, ela, na verdade, está se tornando um assediador técnico na parte da comunicologia, né? E aqui na página 18, Principiologia, na 3ª linha, o princípio ilegítimo de se o outro está errado, você está certo. Isso aí, algumas vezes você observa, né, até nessa filmografia que eu coloquei no verbete, o Obrigado por Fumar, no meio do filme tem um exemplo bem interessante disso. Você está defendendo, por exemplo, uma coisa que você sabe que é anticosmoética, por exemplo, né? E como é que você vai provar que aquilo está certo se você sabe que está certo e é relativamente óbvio que aquilo não está sendo anticosmoético, né? Então, o que você vai fazer é tornar o outro errado, fazer com que o outro mostre um erro no argumento dele, mesmo que seja uma coisa cosmoética que ele está defendendo, porque se ele estiver errado, você ganha força e você sai vitorioso no debate, né? Então, seria esse princípio, né? De fazer o outro estar errado para que você saia vamos dizer assim, com a fama de certo, né? E o seu argumento ganhe mais poder, mais força. Agora, só uma última coisa. Você podia fazer uma analogia aqui
entre o teu tema e os sofistas. Você cita até os sofistas aqui, não? Os erísticos, na verdade, eles são um grupo de sofistas, eram grupos de sofistas, né? A gente vê aí, tem pelo menos uns 4 grupos diferenciados de sofistas, e até o estigma que a gente tem hoje da palavra sofisma vem muito dos erísticos, além de outros grupos também, mas os erísticos entrariam dentro desse grupo, né? Então, na época da Grécia Antiga, eles davam esse valor, né, para você entrar no debate só pela contenda, pela disputa, né, pela a discussão, entrar na competição verbal, né? Então seriam, na verdade, a analogia seria que na verdade eles são os próprios sofistas, né, um grupo específico de sofistas. Tá, ok, obrigado. Feitologia, página 18, terceira linha. Patologia? 18. Qual é a seção? Efeitologia. Efeitologia. Os efeitos multi-existenciais da tese defendida nesta vida. Bem, é importante a gente ficar bem atento, né, àquilo que a gente está fazendo apologia nessa vida, né, porque isso aí a gente vai ter as consequências não só nessa, mas como nas próximas vidas também, né? Então, às vezes você faz uma besteira hoje, daqui a algumas vidas você vai precisar fazer uma limpeza disso que você falou, e pior ainda se estiver registrado por escrito em algum veículo aí mais permanente, né? Então isso cria mais problema para você. Então é bom ter bastante discernimento nessa hora de você defender, levantar a bandeira, né, de alguma causa, né? Então nesse sentido aí. Penúltimo e último item, acho que estão relacionados, né? Os efeitos esclarecedores das argumentações lógicas, racionais, fatuísticas e os efeitos autoesclarecedores da lógica dos fatos. Esses dois efeitos aqui tem a ver com aquele princípio, acho que não sei se eu coloquei aqui em cima, coloquei o último princípio também, né? Do contra os fatos não há argumentos, né? Então, aquela coisa, às vezes você está em um determinado debate, a coisa está meio pesada, está meio esquisita, né? E você bota o fato, geralmente tem uma coisa que, se você consegue argumentar bem, né, e consegue usar a força do fato, né, é difícil você deixar uma ideia anticosmoética prevalecer, né? Então aí que vem o efeito esclarecedor da argumentação lógica, racional, fatuística, né? Você vai colocar fatos com lógica e racionalidade, porque inclusive aqui na antonimologia tem, né, o antagonismo lógica-racionalidade, acho que tem aqui, não tem? Antagonismo. São duas, lógica e razão, né, são duas coisas diferentes, né, não necessariamente elas estão juntas, estão unidas. Então é importante ter esses três aspectos integrados para você ter um efeito maior no esclarecimento que você faz aos demais. E aí os efeitos esclarecedores da lógica dos fatos, né, e a lógica que está inerente nos próprios fatos, fazendo esse efeito já esclarecedor por conta própria, né? Tiago, aqui na página 19, na mitologia, você fala do último mito aqui. Você pode abordar um pouco mais? Mito do argumento irrefutável? Isso. Tem alguns argumentos que realmente eles são irrefutáveis, mas não pelo sentido de que eles não tem como você questioná-los, né? Que alguns argumentos, por exemplo, muitos da religião, inclusive, né? Ou, por exemplo, você fala alguma coisa que não tem como a pessoa falsear aquilo, né? Então, eu sou bom nisso porque eu estudei. Como é que você vai questionar isso, né? O argumento ele é refutável até certo ponto. Você consegue refutar não o argumento em si, mas você consegue colocar o argumento em xeque para ver se ele se sustenta, né? Então, esse mito do argumento refutável tem a ver com essa ideia, né? O argumento, às vezes, ele é refutável pela estrutura dele, mas não significa que você não possa questioná-lo ainda assim, né? Colocar em xeque. Certo. Inclusive tem uma falácia que o nome é justamente esse, eu acho, do argumento irrefutável. Tem aqui uma lista de É que a gente poderia pensar em determinados contextos, um argumento não poderia ser irrefutável. Por exemplo, quando é um argumento baseado em fatos, um argumento factual, naquele contexto, você poderia considerá-lo como irrefutável, né? Ele pode ser refutável, mas não necessariamente a refutação vai ser convincente, né? Porque às vezes o argumento vai ser mais forte do que a refutação, né? Não deixa de ser refutável, mas às vezes não tem muita lógica. A gente poderia falar, olha, todo mundo aqui vai morrer.
vai dessomar. Sim, Quer dizer, para um raciocínio indutivo, você considera que isso não dá para discutir muito, não é? Sim, é claro. A gente poderia pensar nisso. Tudo bem que é uma afirmação, mas eu poderia embasar uma conclusão em cima dessa afirmação, né? Eu vou ver se eu encontro aqui essa falácia, que dá para, de repente, para esclarecer mais também essa ideia aí. Eu acho que vai demorar um pouquinho, se alguém quiser. Você falou a questão do que é infalciável, né? O Popper dizia que tudo que é infalciável, ele está fora do campo científico, né? Ele não é ciência. Inclusive no livro dele tem aqui, o item 5 da bibliografia. Só aproveitando, aqui na paradoxologia, você pode falar um pouco sobre o paradoxo da esperteza? O paradoxo da esperteza, se não me engano, é um verbete, não é? Se você pudesse dar uma olhadinha para mim, dar uma olhada na definição, é isso? Vou ler então a definição do paradoxo, né? O paradoxo da esperteza é a condição da consciência, homem ou mulher, quando se regozija intimamente pela suposta superioridade intelectiva ao oferir algo considerado vantajoso por meio de práticas ludibriadoras, sem contudo conseguir vislumbrar a desinteligência existente em gerar prejuízos evolutivos e cavar futuras vitimizações. Quer dizer, aquela pessoa que ela se acha muito esperta, na verdade, muito é uma esperta, burrice só. Só que é um paradoxo, porque ela está sendo muito desinteligente, é burrice. Evolutivamente, ela está piorando a condição dela. E o erístico é isso, né? O erístico é bem nessa ideia. Aqui voltando na sua outra pergunta, lógico, aqui nessa lista que eu tenho das falácias, essa da irrefutabilidade está como a impossibilidade de testagem da teoria apresentada. Então isso aqui também ajuda a entender um pouco mais essa ideia, né? Esse argumento de que todos vão morrer, ele é mais fácil, ele tem como ser testado, né? É só você observar. Mas tem aquela questão do argumento que simplesmente você não consegue colocar prova, não consegue. Mas aí é o testagem. que o Arlindo falou, do infalciável, né? Do Popper. Porque aqui, como você coloca, parece que não existe um argumento irrefutável. De repente pode mudar a forma. De repente não seria bem um mito, né? Como falácia, sim, mas aí dentro de um contexto em que não é possível você acessar a informação, então não tem como a gente dizer nem sim nem não, né? Aí a pessoa considera como argumento irrefutável naquele contexto. Mas eu acho que ter o mito do argumento, porque pode ter, sim, argumentos irrefutáveis. De repente, o mito do argumento irrefutável quando uma falácia, né? De repente pode melhorar um pouco mais a ideia, né? Talvez isso. Vou deixar aqui registrado. Pode partir do princípio que sempre vai poder haver uma refutação, que todo argumento, mais cedo ou mais tarde, pode ser vir a ser refutado. Mas se você considerar isso, aquele princípio que contra fato não há argumento, o que é isso, na verdade? É que o argumento baseado no fato. Mas então, aí não é o argumento em si, é o fato, né? O contra fato não há argumento é que ele é irrefutável. Quer dizer, o próprio princípio já diz isso. Se eu chego aqui, a gente está aqui numa discussão, e eu trago um fato para você, e a gente fala, contra fato não há argumento, é que esse fato que eu trouxe é um argumento. Sim. Então, ele ficou irrefutável. Você está dizendo justamente da irrefutabilidade disso. Então, como é que você acha que a gente podia colocar, que palavra que poderia colocar aqui para ficar melhor? Qual a sua sugestão? Aí eu não sei, teria que pensar. A sugestão que eu pensei aqui... A única coisa que eu considerei aqui, que me chama por isso que eu perguntei, é que eu não consideraria como mito, porque podem ter argumentos que são... Eu estou entendendo a sua lógica, estou tentando pensar para ver se a gente ajuda aqui a achar uma solução. Ser alguma coisa que ele falou dentro da linha da falácia. O mito do argumento irrefutável quando falacioso, de repente. Para chamar a atenção da refutação. Pode ser, que aí foi o que ele trouxe. Alguma coisa nessa linha. Tiago, aqui. Sim. Vamos fazer um link na terminologia, nas duas últimas linhas, com a politicologia, contando que nós estamos em época de eleição.
onde os políticos, candidatos, geralmente vão usar dos seus argumentos, dentro do que a gente pode entender que pode ter controvérsia, que contra fato não há argumento. Então, o fato da corrupção é um fato, e eles tentam argumentar a mesmo modo de que ali contra fatos não há argumento é um termo que vai blefar, porque realmente eles vão argumentar e de uma maneira até incisiva e falaciosa, e com debates e com promessas, né, ou tal. E são argumentos cada vez menos agregador, menos apaixonantes assim para os ouvintes, né? Tanto é que são argumentos bem fracassados já antes mesmo de eles serem ouvidos. E como ficaria assim, dentro de uma argumentação, o candidato cosmoético? Como a gente vai poder fazer uma prévia e iscar no meio de todos aqueles argumentos, de todos aqueles candidatos, um que tenha uma ética, onde a gente possa entender que ele está dentro da cosmoética e do argumento racional e lógico. Para não perder muita linha, eu vou chegar direto na conclusão e depois eu explico o raciocínio que eu tenho em cima disso. Em primeiro lugar, eu acho que a pessoa ela precisa, né, desenvolver a capacidade de correr atrás dos fatos, de identificar os fatos e não se deixar levar pela fantasia, pelas ilusões que a mídia acaba criando sobre os candidatos. Aí você tem aqui, inclusive, eu até coloquei o último item não é o último item, aqui na patologia eu coloco justamente os debates políticos televisionados, né? Aqui, o primeiro item, isso, primeira linha da página 18. Sim. Então, veja só, a erística, a retórica, a oratória, essas disciplinas todas, elas são disciplinas muito antigas, né? Tem mais de 2000 anos. Se eu pegar no contexto da Grécia Antiga, elas eram importantes porque foi a partir da palavra que a democracia conseguiu se sustentar na Grécia Antiga, né? Eles criaram todas essas estruturas que tem aqui na patologia, que é a ágora, a bulé, a eclésia, eu. Essa bulé que era o conselho dos 400, virou o conselho dos 500 depois. Então a retórica, né, a oratória, eram muito importantes porque a verdade só ia prevalecer sobre a mentira, né, se a pessoa soubesse argumentar e conseguisse defender, né, a democracia a partir dela. Hoje isso já é um pouco anacrônico, né? Você tem pelo menos duas condições que eu vejo, e aí eu indico a leitura do verbete Crescendo Helenismo com Conscienciologia, se não me engano, acho que esse é o título do verbete, tem na Crescendologia, e lá tem uma enumeração justamente falando sobre isso que eu estou trazendo para você. Primeiro, hoje você não tem uma sala de aula, no contexto parapedagógico, por exemplo, você tem, por exemplo, o princípio da descrença, que ele é muito mais acachapante do que uma retórica, né? Porque a retórica nada menos é do que um refinamento do discurso para que aquilo tenha uma aparência de verdade maior, ou uma aparência a verdade tenha uma aparência mais forte ainda, né? Seja realmente uma verdade, uma mentira. E naquela época também só alcançava a aristocracia, ou quem tem um pensamento, uma nobreza, já que o povo ele era parte dessas decisões, né? Mas hoje em que esse populismo, que é até pseudo-democracia, que eu também não considero esse nosso padrão uma democracia. Isso aí, justamente... A retórica, ela seria, não seria nem entendida pela massa, pelo povo. Pois é. Tanto é que se economiza os discursos eloquentes e fazem mais aquela... Como é a politicagem, né? Isso é justamente agora que eu faria o link com o período atual, né? Você vê, a gente está na era da comunicação, né? Então a ística, a retórica hoje não é uma coisa que tem tanto mais valor, assim, porque você pode deixar o discurso belíssimo, né? Mas é mais fácil você chegar no fato, correr atrás da fonte, etc. Então isso acaba caindo um pouco para o escanteio, né? O problema é justamente quando a pessoa não tem muita condição de correr atrás disso, não tem muita cultura, aí realmente dificulta, ela acaba sendo envolvida por todo esse discurso, né? Esse embelezamento, né, das palavras, né, que a pessoa faz. Então isso acaba criando um certo problema. Então acho que profilaxia nesse sentido seria aproveitar, né, essa área de informação que a gente tem, né, não se deixar envolver por toda o desvio que a fartura pode trazer, né, e procurar pegar aquilo que é essencial, procurar fontes que são confiáveis, correr atrás dos fatos, né, e isso aí ele já acaba neutralizando, pelo menos em grande parte, esse efeito da corrupção e do engano, né, da erística, né, nos discursos políticos. Obrigada. Gente, eu queria mostrar para vocês
a revista da ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem aqui um exemplar, foi publicado esse ano, sobre marketing das religiões. Então, uma boa notícia é essa aqui, ó. Sou amigo de grandes pastores que afirmam que a frequência aos cultos evangélicos também está caindo. Então, isso é uma boa notícia. Eles estão fazendo propaganda disso, eu estou vendo o aspecto negativo. O pentecostalismo é a nova adaptação do sistema. Nessa relação capitalista, pagar pelo milagre é algo absolutamente normal. Estão exigindo cada vez mais pagamento. Igreja Universal do Reino de Deus, um fenômeno religioso ou mercadológico? É mercadológico, está na cara. Você quer ver? Essa revista é impressionante. Essa Universal do Reino de Deus está construindo lá em São Paulo uma mega igreja, assim. Estão colocando dinheiro tudo para fazer a Babilônia. Tiago, é o seguinte, você deu na erística aqui uma conotação anticosmoética, tudo bem, no verbete está perfeito, mas se a gente pega a erística na definição aqui, por exemplo, desenvolvida sobretudo pelos sofistas, baseada em habilidade verbal e acuidade de raciocínio. Por aí ela seria neutra. É lógico que... no dicionário, né? No dicionário aqui, antiguidade grega, ou arte técnica na disputa argumentativa no debate filosófico. Desenvolvida sobretudo pelos sofistas e baseada em habilidade verbal e acuidade de raciocínio. Na definição ela é neutra. Você concorda, porque ela pode ser tanto... Agora você... sofista, mas o Sócrates também usou erística. Não foi só maiêutica, não. Então, na definição, ela é neutra, mas eu concordo com o teu verbete e tudo, porque você deu uma conotação anticosmoética. Existe um problema na definição da erística, porque você pega erística, retórica, sofisma, até a própria maiêutica, às vezes entra aqui também, entra tudo em um saco que, você for olhar no dicionário, as 3, 4, 5 conceitos são bem semelhantes, mas na verdade são completamente diferentes, né? Se você for fazer um estudo mais aprofundado, com mais dicionários, com livros de história e de filosofia, você vê que a característica, vamos dizer assim, por que a erística virou um outro nome, né? Em vez de usar os nomes que já tinham antes, por que criaram a erística? Porque tinha que denominar aquele cara que, na hora da argumentação, além de tudo isso que ele tem aí, ele também tinha esse aspecto de ser contencioso, né? Ele queria entrar para ganhar no debate, para entrar na competição, para sair por cima até a vitória. Que tinha muito disso. Até prevalecia isso, mas você pode ter, por exemplo, um debate baseado em habilidade verbal e acuidade de raciocínio, uma erística, por exemplo, conscienciológica, você concorda? Mas não seria erística, seria uma argumentação conscienciológica, argumentação técnica, assistencial, outra coisa. Não, mas pela definição, ela pode ser anticosmoética, que você deu essa conotação, e pode ser cosmoética. Mas acho que essa definição está um pouco incompleta, sabe? Porque ela não está muito... definição. Mas a definição pode estar errada. A definição pode estar errada. Pode estar errada. Erística é associada a você vencer um debate sem ter razão. Então... Erística é negativo, porque se falar erística conscienciológica, vencer o debate, sem ter razão. Preciso pegar mais... A tertúlia é o debatório. Então, agora, eu preciso pegar de outros dicionários. Aqui no Wise pode estar incompleto. Não, no Wise ainda tem 1.1 que ele fala, uso pejorativo. Vamos com calma. Não, que tem uso pejorativo do sofismo. O sofismo não é só pejorativo. Não, mas aqui está falando do... Von Schiller já tinha escrito há muitos anos o seguinte: entre os homens de negócio, os donos do dinheiro da nação e as cabeças que pensam, esses últimos são vocês. Raramente se pode esperar muita harmonia. De modo que esse negócio de não ter harmonia aqui, isso é normal. Agora, o povo que pensa não tem muita harmonia, não. O Von Schiller já estava certo. Von Schiller. Eu preciso pegar a erística de outras definições, tudo bem. Mas que se pegar do Wise aqui, ela é neutra. Não, mas olha só, o próprio Wise, eu estou aqui com o Wise aqui também. Ele fala aqui, ó. Do Wise erística. 1.1. Em Platão, argumentação que buscando unicamente a vitória em um debate. Unicamente a vitória. Tem do abandona
qualquer preocupação com a verdade. Aí ela é só negativa. Então. Mas olha só aqui, Arlindo. Não, dá uma olhadinha aqui na... geral, quando se fala usa agora, é negativo. Prevalece o negativo, mas não é sempre. Na verdade, veja só, aqui na página 20, olha aqui, tem a ressalva e a semântica, que eu acho que entra um pouco no que você está falando e também da sofística, né? Ressalva, argumentação sofismada ou enganosa é legado de grupos específicos de sofistas, a exemplo dos erísticos. Semântica. Pela historiologia, a sofística foi fenômeno cultural, notadamente filosófico, caracterizado pelo preparo do homem à vida política oferecido pelos sofistas. Então, veja só. O grupo dos erísticos, que era a escola de Mégara, do Euclides, acho que é Euclides, se não me engano, de Mégara, a ideia justamente, na escola dele, o ensino era, como vamos vencer o debate, vamos ganhar e botar todo mundo no bolso. A ideia era essa. Né? Colocar no bolso, você está aí... não pode misturar isso com erística. Erística é uma coisa, sanduística é outra. Sim. Colocar no bolso é sanduística, a hora que você mistura. A hora que você junta para dar hoje na mini tertúlia, o Walter colocou bem isso, que a questão do debate impede, aborta a guerra. A discussão. Isso que ela é importante. A gente não pode estar esperando paz, você leu agora harmonia, pois é, não pode. Você leu agora Agora, Alver Betógrafo, em Fatologia, página 17, sexta linha, poderia exemplificar os truques linguísticos? Os truques linguísticos, você tem pelo menos algumas centenas que você pode usar para argumentação. Você pode, por exemplo, só a própria retórica já tem uma série de truques linguísticos que você pode usar para embelezar o discurso, tornar ele mais figuras de linguagem, né? Então, tem só que na minha mão fiz uma listagem de 250 modos de argumentação e 160 falácias lógicas. Então, 410 itens só com truques linguísticos, né? Então, isso aí, você pode usar, por exemplo, a metáfora, seria um truque linguístico. Ou hipérbole, todas as figuras de linguagem que você utilizar. O próprio exemplo também é um truque linguístico, né? Você usar um exemplo também é um modo de você intensificar o seu argumento. Então, por aí, a gente tem algumas centenas talvez milhares de truques que você pode utilizar para melhorar seu argumento. Agora, na fatologia, última linha. Favor também dar exemplo da transformação da briga verbal em guerra armamentista. Está falando. Eu até ia chamar a atenção para esse ponto, na pergunta do Arlindo, porque realmente a erística traz a guerra para o debate, né, ao invés de evitar a guerra com o debate. Eu tenho um exemplo aqui de um argumento de um americano, que o americano se sabe que de belicismo eles entendem bem, né? Presta aqui. Agora, a maior prova que nós não temos erística aqui, que nós nunca fizemos qualquer estudo para ver se a pessoa entra armada ou não. Se a gente colocasse ali na entrada para ver, se a pessoa vai entrar armada com alguma coisa, nós nunca fizemos isso. Isso mostra que não tem erística aqui dentro. Possibilidade de crença. Então, tem aqui um exemplo desse argumento, né? Logo depois daquele ataque que teve, daquele episódio lá em Columbine, né, que um adolescente entrou e matou alguns colegas, alguns adolescentes, né? Foi um lobista de arma, pouco depois, lá para ele defender as armas, né? Então falou assim: temos trabalho a fazer, corações para curar, mares para derrotar e um país para unificar. Talvez tenhamos diferenças sim, e vamos novamente sobre tragédias além do inimaginável. Mas quando o sol se pôr em Denver, hoje à noite e sempre, que ele se ponha sobre nós, povo seguro, na terra dos libertos, na casa dos bravos. Eu faço a minha parte, obrigado. Quer dizer, discurso completamente anacrônico, ele está falando de... Oi? Não disse nada, só falou uma coisa bonita, chamou atenção para a liberdade, da coisa que o americano dá muito valor, né? Quer dizer, esse discurso aqui, se fossem falar isso aqui na época da Guerra Civil dos Estados Unidos, parecia que estava bem atualizado, né? Mas está bem anacrônico. E esse tipo de discurso aqui só leva à guerra, né? Não tem jeito de você sair de uma dessa aqui com paz, ainda mais. Ele foi lá especificamente porque teve aquele atentado, não poderia deixar a arma cair o marketing da arma cair, né? Então eles foram lá justamente para limpar a imagem da arma, né? Tiago, isso que você acabou de ler é uma das estratégias, até que perguntaram do truque, né? Exatamente. Do desvio. Então isso é muito comum. Naquele plebiscito que teve no Brasil sobre o desarmamento, a justificativa de todo mundo que defendia a questão das armas, né, e do lobby armamentista, era que você não poderia perder o seu direito de se defender. Então eles desviavam a questão
e colocando como se eles estivessem defendendo a liberdade da pessoa, o direito dela de ter a arma em casa para se defender. Infelizmente eles ganharam, né? Mas essa que foi a estratégia. Eu faço tudo por ti, agora. Ok, obrigado. E na Em principiologia, efeitologia, página 18, segunda linha. Poderia ampliar os efeitos multiexistenciais da tese defendida nesta vida? Isso aqui, bem, pensa só naquilo que você defende com seus colegas, sua família, se você trabalha com o público, né, com as pessoas que você atende, os livros que você escreve, os artigos. Qual que é o efeito que isso vai ter multidimensionalmente para as consciências que estão envolvidas contigo, com as pessoas com quem você está entrando em contato, né? Você tem um efeito não só com a pessoa com quem você está falando, mas com todos os outros que estão lendo o que você está escrevendo, com aqueles que estão juntos de você, das pessoas com quem você fala e se comunica. Isso não só nessa vida, nas próximas também. Você fora do seu corpo vai ter efeito disso. Isso é uma coisa que não fica só no intrafísico, né? O livro ele é material, mas o efeito dele é multidimensional, né? Não tem jeito. Professor, com a expressão boi na linha, o senhor sugere assédio? Sim. Poderia nos se dar a famigerada expressão? Boi na linha é a hora que chega uma consciência e ela começa a julgar exsupensenes no seu micro-universo consciencial. Às vezes pode ser também uma consim. Você tem que abrir o olho, que aí é que é uma heteroassédio. Agora, sempre isso existe porque você deixou. É o autoassédio. Professor, vejo que o dicionário da Conscienciologia será, sem dúvida, um compêndio de inestimável valor para as atuais e futuras gerações. No entanto, a linguagem parece ser do alcance apenas dos adultos ou mais cultos. Sim, é de propósito. Não vou mudar, não. O senhor tem planos ou já existe dentro do seu centro de pesquisa uma pauta para uma obra semelhante voltada para os jovens ou mesmo crianças? Uma vez que consideramos estas como verdadeiro combustível capaz de criar uma nova mentalidade no bioma terrestre. Uma obra de tal natureza seria coisa válida. Eu já escrevi algumas para o populacho. E outra coisa, nós temos a Evolucim, tem Reaprendência, tem a Sinvex, tem todas as gamas de faixas etárias dos intermissivistas. Eu estou fazendo uma obra para os intermissivistas, o mais é secundário. É mesmo, vamos dizer, um alvo específico, entende? O leitorado meu é bem distinto, é bem claro. No verbete do DAC, o senhor cita a mini-sinergia osmose cerebral, osmótica cerebral. O senhor pode esclarecer essa mini-sinergia e dar exemplos? A mini-sinergia tem verbete, que depois isso vai aparecer por aqui, com mais detalhes sobre o assunto. Agora, o problema é a hora que vem alguma coisa que potencializa o processo no cérebro do paracérebro de uma pessoa para outra pessoa, de uma consciência para outra em matéria de paracérebro. Agora, o caso todo é que vai trazer mais coisa. Não, é porque ele está vendo aqui, vai ter mais além dessa. Ele está querendo mais, nós vamos ter mais. Agora, o ideal é ver a argumentação e a conclusão. O que nós estamos falando no verbete hoje? Agora, ó, pode falar aí. Tiago, esse microfone foi o Arlindo, que eu tenho que falar mais baixo. Em primeiro lugar, vou plagiar a Tânia. Meus parabéns, muito bom. Obrigado. Verbete. Você pesquisou uma coisa que eu precisava pesquisar. Eu estava na minha pauta, mas ainda não havia pesquisado. Esse verbete é terapêutico para mim. Esse parece até que é a minha carapuça. Então, eu queria que você pudesse falar um pouco sobre esse raciocínio falacioso que ele, na página 17, é na quarta linha, de baixo para cima. Bem, o raciocínio falacioso é a falácia, né, de um modo geral. Você tem a falácia, tem inclusive um verbete também, falácia, tem uma série de materiais sobre falácias. E a falácia nada mais é do que um argumento que muitas vezes ele pode ser legítimo em termos da estrutura formal, né, do argumento,
Ou não, né? Isso depende um pouco. E aí você tem uma série de exemplos, né, de possibilidades de falácias, né? Vou pegar aqui um exemplo para você entender um pouco melhor disso daí. Você tem, por exemplo, tem o que eu chamo aqui de holofote, né? A alegação de todos os membros da mesma classe serem iguais a membros específicos destacados na mídia. Então, você colocar, é um preconceito, né? Você colocar todo mundo de um determinado grupo, né? Dentro daquele grupo que você vê, que eles falam deles e tal, né? Então, é um modo de você, seria até certo ponto um argumento ad hominem, né? Então, você está argumentando contra uma pessoa, por exemplo, porque, afinal de contas, você ouviu alguém falou para você que o pessoal da Conscienciologia não gosta de criança, né? E isso vai contra a sua religião, por exemplo. Né? E aí a pessoa fala, não, ele é da Conscienciologia, então ele não gosta de criança, ele é um cara ruim, ele faz pesquisa esquisita, né? Porque ele ouviu alguma coisa alguma coisa daquele grupo que nem era verdadeira, e no final ele viu outro cara que às vezes não tem nada a ver com aquilo, já colocou no grupo. Então seria um argumento falacioso, né? Então, esse cara aqui eu não confio nele porque ele é da Conscienciologia, o pessoal da Conscienciologia é assim, assim, assado, né? Então tem várias outras falácias, né, que você pode encontrar. A outra aqui que eu acho interessante, que é a Google Mania, que tem se não me engano, no Pacíficos, né? A refutação de ideias não encontradas ou encontradas em pequena quantidade através da busca no universo da internet pelo Google. Quer dizer, se não tem no Google, não existe, né? Então seria um outro argumento falacioso. Então isso aí, eu li 2 para você de 160 que eu tenho aqui na minha mão. Então, ad goglum, argumento ad goglum. E eu queria ainda, na binomiologia, na última linha mesmo da página 18, que você pudesse comentar um pouco sobre esse convívio baseado no binômio vítima-algoz. A gente até uma continuação do que a gente vem estudando de manhã também sobre... Uma vez que você tem uma relação de comunicação em que um está querendo competir com o outro, sempre vai ter alguém que está atacando. Uma hora é um, outra hora é outro, então sempre um vai ser a vítima, o outro depois vai ser a vítima, cada hora um vai ser o atacante, depois vai ser o outro. Então é um convívio baseado nesse binômio, né? Ele vai alternando entre os argumentadores. Né? Porque eu, até fazendo uma correlação no verbete do professor, no item fatologia, ele coloca item 2, carrasco. Nenhum enforcamento público, homicídio institucionalizado, tem apenas um carrasco. Aí eu pensei nessa relação algoz-vítima, né? Porque, na verdade, não há um carrasco só aí. E você tem um carrasco intrafísico e extrafísico também, né? Vem lá na parapatologia as inspirações de assediadores nos discursos do erístico, né? Bem isso, né? Às vezes não é só realmente uma pessoa que está por trás daquilo. E às vezes a pessoa pode estar sendo porta-voz de várias outras, né? Não só de consciências, como de consciências também. Então, o carrasco realmente é mais de um. E também, no momento, apenas uma troca de elenco, de personagem, né? Entre vítima e algoz. Exato. Aquela questão de ação e reação, sim, né? Sim, exato. Também, né? Isso aí. Obrigada, viu? Nada. Tiago, na página 18, sim. Em efeitologia, o último efeito, por favor. Página 18. Efeitologia, lá embaixo, o último efeito. Esse aqui a gente já falou, mas eu posso falar de novo. Os efeitos autoesclarecedores da lógica dos fatos. Porque os fatos, por si só, eles têm uma lógica inerente, né, por trás deles. E o fato, por si só, ele já é esclarecedor. Então, você tem algum argumento que às vezes é um pouco esquisito, você bota um fato, aquilo é incontestável, né? É um argumento realmente que, em vários níveis, ele é incontestável. Não tem como você questionar aquilo. Você já pensou em fatos que tornam o esclarecimento ao contrário, falacioso? Por exemplo... Olha, aí você pode pensar no seguinte, tem duas coisas que podem tornar o argumento falacioso. Três coisas, né? O fato correto, vamos dizer assim, usado no contexto errado. Okay. Né? Você tem a interpretação que você usa como se fosse um fato, que também é uma outra coisa, né? É diferente o fato da interpretação. Então, contra-interpretações, há contra-argumentos, né? Os contra-fatos não. Então, tem que separar isso mesmo, ver se o fato que está sendo exposto é aquele mesmo ou não, né? E, às vezes, você tem um fato que é um fato negativo, você usa para defender uma coisa negativa, independentemente da cosmoética relacionada àquilo, né? Você usa aquilo como
né? Uma coisa maquiavélica, vamos dizer assim. Né? O exemplo, por exemplo, as empresas de cigarro empregam pessoas. Isso é lógico, né? Certo, é de uma lógica e de uma realidade, mas... Você falou da empresa de cigarro, então tem outro exemplo aqui que é ótimo também. Que imagina uma empresa de cigarro está financiando tratamentos contra câncer de pulmão. Então você tem aqui um argumento desse que não é real, tá também é do filme Obrigado por Fumar. Acho que eu já comentei desse filme, desse filme, esse filme então, ele tem um argumento que é assim, a indústria da saúde se interessa pela doença, enquanto a indústria do cigarro se interessa pela saúde. Quando as pessoas ficam doentes, os médicos ganham pacientes. Quando os fumantes adoecem, as indústrias de cigarro perdem clientes. E por isso, estamos investindo milhões de dólares para recuperar a saúde dos fumantes. Quer dizer, ele usou um fato, mas de modo completamente distorcido e criou uma falácia terrível. Né? Esse filme vale a pena assistir, quem não assistiu. E esse aqui é um dos primeiros argumentos que eles colocam. Em termos de argumento, é impressionante. Esse aqui é o máximo mesmo. Valdo? Então, você podia comentar na numerologia, eu gostei dessa segunda numeração. Aí você podia ir citando e comentando? Você fala argumentação lógica e assim vai. Sim. É a segunda. Essa enumeração aqui, ela é interessante porque mostra como é que é paradoxal, essa heurística, né? A argumentação, ela é completamente, muitas vezes é totalmente lógica, né? Essa argumentação aqui, por exemplo, essa que eu falei, ela é lógica, né? Mas ela, na verdade, ela é lógica, ela até em termos formais, o argumento também está correto, mas ela é anticosmética totalmente, né? É a argumentação racional, porém amoral. Então a pessoa está usando a razão dela, mas com uma frieza que chega a ser amoral, né? Não tem nem cosmoética, nem ética envolvida, nem nada. Se fosse pelo menos imoral, era um pouco pior, talvez. Um pouco menos pior. Né? Argumentação convincente, porém coerciva. Então, muitas vezes o fato ele é convincente, mas convencimento é diferente de coerção. Né? Uma coisa é você usar um fato para a pessoa ela chegar a uma conclusão de que aquilo é uma obviedade. Outra coisa é você ter uma argumentação que é para colocar de qualquer jeito aquilo na cabeça da pessoa. Né? Então, tem essa diferença aqui. Só concluindo aqui os outros. Né? A eloquente, porém falaciosa. Então, a eloquente é aquela que é muito bem falada, muito bem exposta, com uma retórica perfeita, só que com os argumentos todos virados ao avesso. Né? Argumentos ilegítimos, anticosmoéticos. Né? Essa aqui também é interessante. Eu pulei. Expressiva, porém manipuladora. Então, aquela pessoa que ela fala, todo mundo acha lindo, né? Pô, aquele cara lá, ele fala bem, ele é bonito, legal, às vezes um padre, por exemplo, né? Mas está manipulando todo mundo. Isso. Então, está justamente seduzindo todo mundo por essa expressividade. Né? Essa argumentação apurada, aquela que vai bem no ponto, né? Ela consegue perceber exatamente o que vai pegar para intensificar um argumento, né? Só que faz aquilo para poder passar a perna também, enganar. E essa última, determinada, porém emulativa. Então o cara está determinado a dar um soco na cara, mas não para fazer detalhes, para poder deixar com a fratura sem cuidar depois. Né? Então é determinado em fazer um assédio. Então isso é importante chamar atenção para isso, por esse jogo que tem na definição também. Tem sete adjetivos que são neutros, em alguns casos até positivos, com mais 7 contrapontos que são negativos, né, para mostrar esse paradoxo, essa contradição que tem na heurística. Valdo, aqui no dicionário Fatologia, o número 5, mutilação. Né? Você tem a metrificação, a metrificação, por que ela é uma mutilação? Ela mutila o pensamento. Muita gente já pensou nisso. Você fazer um pensamento com rima, você está mutilando, você está forçando a barra, você está picotando a coisa. Isso é podão, você está podando a ideia. Poesia é muita besteira que tem, né? Vamos devagar com a dor. Dá mais valor para a forma contra o conteúdo. Só as inversões que eles fazem, aquilo é de vomitar, é coisa de criança, brincadeirinha. Entende? É isso que eu quero chamar a atenção. A metrificação e o bonsai têm a mesma origem, a mutilação problemática. Mutila o pensamento. O bonsai mutila a vida do vegetal. Uma vergonha. Eles pegam uma árvore que é enorme, fica desse tamanho, quer dizer, ficam produzindo anões. Isso está certo? É errado. Aqui está no dicionário, está falando compor versos medidos, né? Porque ela limita a coisa também, né? Limita a redação. Sei,
mas é a metrificação. Eu estou falando da metrificação. A metrificação é mutiladora. É mutiladora. Uma droga. Eu concordo, aqui não sabia antes. Uma droga. Agora, isso é bom. A criançada gosta, os meninos gostam, as mulheres. Tapiação, poesia. Olha, existem poesias vomitivas e cheias de besteira, de tudo quanto é jeito. Aonde tem mais besteira? É na poesia. Tem mais besteira na poesia do que, por exemplo, na retórica, na eloquência, na oratória. Eu combato isso tudo. Poesia, oratória, eloquência, retórica. Eu combato isso tudo. Tudo é besteira. Tudo isso já caiu de moda para mim. Isso há muito tempo. Agora, a coisa mais fácil que tem é montar uma poesia, ou montar uma oratória, montar uma retórica. Mas isso não é ideal. Agora, a poesia de tudo isso é onde tem mais besteira. Pois é. Agora, eu tenho tentado ver se eu exponho a situação dizendo que a única mutilação possível que a gente deve fazer é o mega pensando trivocabular. Que esse faz a pessoa fazer uma síntese. Não tem jeito. Então eu dei 200 fórmulas para a pessoa fazer. São técnicas, 200 técnicas. Está lá no meu livro, que a maioria aqui não leu. Aquilo é para a gente acabar com tudo isso que nós estamos falando. Retórica, eloquência, oratória, poesia, poética. Mandar tudo para aquele lugar. Ou seja, holotética. Valdo, Judarley aqui em cima no ar. Eu realmente estava com dúvida a respeito da metrificação, se tinha relação com versos. Mas você já elucidou aí agora. Você comenta ali no primeiro item da tributologia para microchip. Como é que funciona a introdução de dados na consciência pelo microchip? É pelo PEM? É pela telepatia mais direta. Tá, isso vai com energia... Telepatia para cérebro a para cérebro. Isso vai com energia junto? Vai o quê? Com energia junto? A energia sempre tem no pensene. Tudo que a consciência movimenta tem energia. Raciocina que você vai ver. Todos os veículos de manifestação se movimentam e atuam pela energia. Mas é só a consciência que domina a energia. A energia não tem vida própria, nem inteligência própria. Tá, então dá para se ter ideia que a partir do momento que é feita a telepatia, é ativado para o microchip, pode ser que ele fique ativado então na consciência? Pois é, não. Fica como um ponto de energia ativado? Sempre tem um paracérebro aqui, o outro paracérebro lá. É aí que dá a telepatia. Sempre tem energia nisso, que é o pensene. Pensene, N é energia. Mas a coisa mais séria é o conteúdo. O conteúdo é ideia. Outra questão. A posição do paramicrochip na consciência, na consim. É sempre um processo que eles mexem no sistema nervoso central. E cada consciência vai ser diferente de posicionamento? Não, e cada um é de um jeito. Isso depende para que é. Ok. Depende qual é o objetivo, por quanto tempo. Objetivando o quê? Qual a meta? O que se pretende com isso? Tá, então após esse processo de telepatia, ou para o microchip ser ativado, ele pode ficar automaticamente ao modo de um chakra sendo esterilizado? Ele esterilizando a energia? Ali não, mas é a consciência que manda naquilo. Chakra aí ficou secundário. Agora, outra coisa também que é secundária. Não adianta pensar em paramicrochip com uma pessoa que é casca grossa. Paramicrochip aparece para quem tem desenvoltura para percepciológica. Okay. Quais são essas desenvolturas? Eu já falei que um dia desse teve alguém que perguntou. O problema, por exemplo, da triscagem. O processo da pessoa ter uma manifestação mais séria de ectoplastia. Entende? Esses casos assim. O problema dela ser doadora universal, com sangue de doador universal. O problema dela ser ambidestra. Isso tudo é. Hein? Me ocorreu agora uma pergunta sobre o microchip, só que eu acabei esquecendo como você foi comentando aí. Eu vou lembrar de novo, eu pergunto novamente a respeito do microchip. Tiago, agora a questão aí, erística.
Obrigado. Você colocou um princípio ali que a Linda até comentou, achei super bacana, acho que engole boa parte do verbete, que é o princípio ilegítimo de se o outro está errado, está certo, você está certo. Acho que isso é um princípio bem bacana. Eu senti um pouco, você está levando assim, claro, de uma forma bem bacana, para o lado da retórica e da heurística, se não me engano. Eu senti um pouco de falta aqui no verbete, você comentar algo, ou colocar algo mais a respeito da cosmoética com a heurística dentro dos tribunais. Na verdade, foi proposital. Eu acho que heurística não tem cosmoética mesmo, sempre. Isso, na minha opinião, isso é uma verdade absoluta, vamos dizer assim, quase isso. Porque, assim, a heurística, imagina só, você pega todas as técnicas argumentativas que são cosmoéticas, né, que é claro que existem técnicas argumentativas cosmoéticas, você pega tudo aquilo e fala, agora vamos usar isso para combater o outro, não quero saber se eu estou certo ou estou errado, eu quero sair na panca, né, como eles dizem. Então a heurística, ela é mais tem mais essa característica, né, de você usar tudo aquilo só para vencer. Você não está nem aí se... Pode até estar certo no que você está falando, mas sua intenção é só colocar o outro para baixo, vencer o outro, né? Então, na verdade, foi realmente intencional ter colocado isso, sabe? Tá, ok, obrigado. Claro. Uhum, Tiago, na página 18, você poderia comentar a pseudocriticidade arrogante? Algum exemplo? Isso está onde? Na página 18, em numerologia, a pseudocriticidade arrogante. Poderia comentar ou algum exemplo em relação a isso? Pseudocriticidade, a gente tem aí mais de um tipo que ela pode surgir, né? Por exemplo, hoje você tem essa cultura, né, da crítica, do jovem que é crítico, social e etc. Mas às vezes, na verdade, aquilo é só um modismo que ele tá seguindo. Muitas vezes é isso. Ele não consegue realmente ter o seu próprio posicionamento, né? Em termos de desenvolvimento moral, ele está numa fase que a gente chama de heterônoma, né? Quer dizer, ele recebe as normas morais, os padrões de crítica, né, vamos dizer assim, de fora. Então ele não tem essa autonomia ainda para ter o seu próprio argumento. Seria um exemplo dessa pseudocriticidade, né? E aí arrogante, você pode colocar nesse contexto mesmo, essa pessoa que ela é toda cheia de si, porque afinal de contas ela é super crítica social e ela está por cima da carne seca, mas na verdade, às vezes uma pessoa que não tem vamos dizer assim, discernimento no argumento, não tem autonomia nenhuma dentro daquilo que ele está pensando e falando. Uma pessoa insegura, então. Imatura, insegura? Insegura pode ser. Nem sempre, às vezes, grande parte das vezes a gente pode colocar nisso, mas talvez nem sempre. Né? Às vezes é porque a pessoa só tem confiança até demais, né? Passou da conta. Obrigada. Agora, o chefe, uma coisa séria aí, a triscagem, que é o processo de energia nos olhos. Se você pegar uma pessoa super suja, que ela estava trabalhando, por exemplo, com carvão, ela sai toda suja e ela trisca. Os olhos brilham, aquilo sai energia. Para ver que o negócio da forma não tem valor nenhum. Se você pegar uma água, uma poça d'água cheia de lama, ela reflete sol, a iluminação. É a mesma coisa da triscagem. Por aí você vai começar a ver que o negócio interno é que manda. Já na poça d'água, o negócio não é interno, é o de fora. Nós somos diferentes da lama. Isso é uma coisa impressionante. Então, se você jogar bastante lama na pessoa, não quer dizer nada. Ovaldo. A consciência não mudou. Entende? Dá para se deduzir, então, que quem não tem, se é que pode-se dizer, fazer essa afirmação, quem não tem ectoplasmia, então, praticamente dá... Não adianta. Não tem triscagem. Sem ectoplastia, propriamente dita, não adianta. Todo mundo tem ectoplasma, mas nem todo mundo é ectoplasta. Para ter maior capacidade de exteriorização de ectoplasma. Tem que ter para chegar nesse nível, porque senão não adianta. Aí é querer colocar um motor de carreta na motocicleta. Não funciona.
Agora, essa triscagem ela pode ocorrer de diversas formas, acredito eu. A única vez eu percebi foi contigo, uma vez, um modo de você olhar, às vezes, numa circunstância, foi até no Salão Verde, no canto dos olhos pareceu alguma energia, alguma coisa diferente. A única percepção que eu tive foi essa. Mas ela pode variar essas modalidades. Não, você tem que prestar mais atenção nos olhos das pessoas. Você vai ver que a triscagem é muito mais comum do que parece. É porque a pessoa não presta atenção nisso. Tem que prestar atenção. Você tem que virar oftalmologista. Ok. Para ver a triscagem. Ok. Ela é mais comum do que a gente pensa. Viu? Obrigado. Eu estou falando com ele, porque ele é o colar, né? Colares, se da gente tomar conta dele. Né? Códigologia, na página 18, você poderia falar sobre o último item, o álibi favorecido pelos códigos de ética profissionais? Isso aqui é interessante porque, por exemplo, na própria indústria do tabaco, por exemplo, né? Você que é um lobista, por exemplo, do cigarro, você pode fazer o mal que for, né? Porque no final das contas o código de ética seu diz que isso é possível, né? Diz que isso é permitido. Então seria um exemplo disso, né? Então tem algumas atitudes, algumas posturas que podem acabar sendo protegidas, né, pelo código de ética de alguma determinada profissão. Acaba servindo como um álibi para a própria pessoa. Professor, fiz uma associação entre o livro do professor Marcelo da Luz, Onde a Religião Termina, com o meu caso na arte. Gostaria de saber como é o apoio da Conscienciologia para uma GESCOM relacionada ao fim da conotação valorativa da arte e dos artistas. Esse meu caso poderia ser o caso de um infiltrado? Olha, aí depende de você. Que tal você escrever um livro sobre o assunto? O curso intermissivo pode ter influência nessa mudança de valores? E se tem. Da arte para a pesquisa mais universalista e existencial? Se tem. Tudo indica que a sua consciência está assim, ó. Está mexendo com ele. Já é a terceira vez que ele toca no assunto. Né? Vamos em frente. Agora, ó, que tal você fazer um livro? Nós temos a editora. Lembre-se disso. Escreva um livro sobre o processo. E a arte não é uma coisa muito difícil, ainda mais para você. Vamos escrever um livro. Vale a pena. Estamos aí. Eu sou leitor. Tiago, na página 20, na ressalva, você fala sobre a argumentação sofismada, enganosa. Eu ainda não li nada sobre os sofistas, mas o que você já leu, entre os perfis dos sofistas, eles têm variadas profissões? Seria bom examinar o Arlindário. Os sofistas foram a gente sabe tudo sobre os professores da Grécia. Agora, como eles tinham muita retórica, agora como professores tiveram uma função positiva. Agora, na parte da retórica, isso aí que é questionável. Por isso que a erística fala em retórica. Você considerar a retórica encaixada como uma coisa positiva. Eu achei até que pode, mas eu não tenho certeza. A retórica é uma coisa de arte, é contra, está vendo? Então eu pergunto, havia pedagogos entre os sofistas? Eles eram profissionais de várias áreas ou havia uma área específica que formava o sofista? Em termos de sofista, você pode pensar que até no parágrafo seguinte aqui, semântica, justamente a tarefa do sofista era preparar o homem à vida política. Então eles eram professores de políticos, basicamente isso, de argumentação. E eram itinerantes. Vou lembrar disso. E advogados também, né? Mas eles colocavam em prática aquilo que eles ensinavam, né? Agora, essa ideia que a gente tem, é claro que assim, o sofista, hoje a gente tem essa ideia do sofista como um ponto negativo. Aí a gente está pegando aí o gancho no que o Arlindo falou, né? Que na parte da educação tinha essa questão positiva. De fato,
pelo menos até o século XX, a noção que a gente tem de sofista é totalmente contaminada pela escola socrática. Que aí, se eu, assim, abrindo o jogo, a gente sabe que também não era tão fluxicheiro como se julgava, né? A gente se tende muito a gurulatrar, né, o pessoal da escola socrática. Pouco tempo mesmo, numa aula do pai, eu falei um pouco sobre isso também. Mostrei alguns furos na argumentação da escola socrática, na maiêutica de Sócrates, que ela não é muito imparcial, ela não é muito tão bonita assim como se diz, né? Então, de modo geral, os dois lados têm os seus problemas, né? E aí, realmente, a sofística ela começa a entrar a degringolar o negócio quando entra os erísticos. Aí fica uma coisa totalmente às avessas, né? Tem um livro do Platão, Diálogo do Platão, do Sócrates com Gorgias, né? Que o livro chama Gorgias. Então, lá ele mostra ele conversando com três sofistas, né? Um deles, o Gorgias, que é da primeira escola de sofistas, que os próprios socráticos consideravam que tinham, moralmente, eles eram mais resguardados, vamos dizer assim. Mas eles próprios já diziam que a retórica era um instrumento usado para criar a ilusão da verdade. Agora, se você vai criar a ilusão da verdade sobre uma coisa que é positiva ou negativa, aí depende do cara que está usando isso. Então, eu chamo a atenção aqui, né, trazendo para uma coisa mais atual, né, que os voluntários da Conscienciologia, participantes do Conselho dos 500, aqui na Voluntariologia. Aqui não tem erística, né, não precisa ter retórica nem nada. O que tem lá é o binômio admiração e discordância, o princípio da descrença. Você acha que já está por cima de tudo isso, né, na minha opinião. Obrigada. Nada. Professor Juderley aqui em cima de novo, para microchip. Tá? Para ter o fenômeno aí, a telepatia, como o senhor vê a experiência, como o senhor olha com a gente, como é que acontece? O ideal seria ter uma descoincidência primeiro? Não. Eu vejo melhor na história, para você estudar telepatia, isso raramente eu falo, porque é difícil. É a pessoa desenvolver a psicofonia. Em segundo lugar, ela dá um jeito de ter experiência vamos dizer, o telefone entreconsciencial, o monólogo psicofônico, que é o telefone. A pessoa fica vendo aí. Isso aí mostra o que é a telepatia, pouco a pouco para a pessoa. Então, andaria primeiro pela psicofonia. A psicofonia melhor. Agora, primeiro estágio. A psicofonia, ela tem gradações. Aham. Eu, às vezes, falo aqui nas nossas reuniões, em cursos que eu dou, com psicofonia. Aham. Eu permito que a consciência fale. Como eu tenho muitos anos de praia, ninguém percebe nada. Aham. Mas às vezes muda a energia conforme o assunto que o senhor fala. De manhã aí, essa semana, eu tive dois deles falaram através de mim. Eu deixei. Uhum. Agora, eu só permito a hora que eu começo a ver aqui na lateralidade os pensamentos laterais que vêm junto. Uhum. A hora que eu vejo que está muito intenso, que ele está querendo, eu permito. Então vamos ver. Aí sai alguma coisa. Uhum. Tá, então se não necessariamente não precisa ter a descoincidência para entrar na telepatia com paramicrochip, após o fenômeno do bypass, você pode ter a descoincidência. Boa aqui é você entrar no conselho dos epicons, porque muitas vezes eles vão, por exemplo, dirigir aí um SCP-2, um SCP-1, às vezes tem psicofonia lá, em cima deles. Então, isso é muito importante. Uhum. A psicofonia é mais importante que a psicografia em certos casos. Bem mais. Em certos casos. Porque aí tudo depende de transição do pensamento. Se a transição do pensamento daquela pessoa é a psicografia, ele às vezes consegue transmitir mais energia do pensamento, portanto, o pensene melhor do que pela articulação da palavra. O senhor me fez ter uma ideia. Nos nossos cursos, do final, esses cursos de 2, 3 dias, geralmente no último debate, o pessoal está com muita energia. E a gente percebe que geralmente os professores estão muito amparados, muito inspirados. Seria esse um dos momentos? Não, ou se tem um ambiente adequado, todos os fenômenos parapsíquicos são incrementados. Ou eles conversam. Então, uma pessoa, por exemplo, que às vezes é ainda muito casca grossa, ela desenvolve mais ali. Naquele
contexto, naquele momento evolutivo, naquele contingenciamento. Entende? Por causa do ambiente. O holopensene influi nessas coisas demais. Quanto mais fraca é a consciência humana, mais os holopensenes funcionam e atuam sobre ela. Ok. Aprofundar essa relação entre a psicofonia e a telepatia? O caso todo é o seguinte, escuta só. Quando você começa a ter a recepção da ideia de uma consciência, você, por exemplo, eu estou aqui, eu vejo que tem uma consciência. Às vezes, nós temos uma transmentação, como eu falo, é um dos fenômenos que existe, é a transmentação. Essa transmentação é a paratelepatia. Então, agora veja, eu não falo nada. E ele manda a energia, e eu sei tudo, manda o pensamento para mim. Eu capto aquilo. Agora veja, chega num certo ponto que isso, você deixa ele, em vez de ficar só tomando conta da transmissão do pensamento e atuando no meu micro-universo consciencial, ele vai começar a atuar não só no mecanismo de escrever da psicografia, ele vai atuar no corpo todo, para poder, então, falar diretamente. Então, ele articula a cabeça, a fala, o mecanismo da comunicação e tudo mais. Chega num certo ponto que ele domina o processo de gesto, ele faz tudo aqui por ele. Agora, é lógico, para desenvolver isso, a primeira coisa que acontece, quando a pessoa chega, ele vai ter um banho de energia, mas isso é o secundário aí no caso. O que interessa mais são as contrações da possessão benigna. Então fica tudo enrijecido. Entendeu? Até dominar tudo. Aí, às vezes, o gesto fica um pouco, você está entendendo, automático no início. Quer dizer, então engole a telepatia pura. Esse fenômeno engole, dependendo do grau. Não, engole, mas veja, o dono do corpo, ele não capta tudo que está falando, porque ele já está falando igual para os outros. Já está como um médium. Você está entendendo? Ele já ultrapassou o fenômeno. Ele ali é apenas o intermediário. Entendeu? Professor, mas que nível é esse que o senhor fala e não tem alteração da psicofonia sua? Como é que é? Que nível é esse que o senhor fala e não tem alteração da psicofonia do senhor? Não, sempre psicofonia comum. É normal. Escuta, eu era rapaz, falei para o público. E como eu estava falando, acima, logo em seguida, depois de um gêniozinho de 11 anos, eu deixei que incorporasse a coisa. Aí, quando acabou aquilo, eu falei assim, não, nós vamos aumentar a sua idade para você ser deputado estadual. E eu não falei com eles, porque eu estava incorporado ali na história. Entendeu? Eu só falei, não, eu já fui muito político em outras vidas e nessa eu não posso entrar em política. Uma pergunta, era uma consciência política, então? Era uma consciência política, então? É um conceito o quê? Aqui acoplou com o senhor nesse momento aí. Era um conceito político. Mas onde é que não tem política? Onde é que não tem conceito político? Todo lado tem. Ok. Você está entendendo? A gente tem que observar isso. Outra coisa, onde é que não tem filosofia? Todo lado tem. Então a filosofia política, ela existe onipresente na Terra. Qualquer coisa que uma pessoa vai fazer, uma criança, na hora que ela reage, é uma filosofia política dela. Ela ainda não sabe o que ela está fazendo. Mas já é um mini filósofo. Entende? E um mini político. Por isso que o Brasil, que é a terra do jeitinho, tem tanto politicalho, politiqueiro, politicão, politigato, politicaposa. Isso é o Brasil. O Brasil que vocês descobriram lá, os portugueses, a culpa é de vocês. Não foi bem esse que descobriram, mas a gente deixa, né, na história, né? Está registrado, a gente deixa, deixa para lá. Viva o Pedro Alves Cabral. Ele era um grande cabra. Cabral era um grande cabra. É só para acrescentar aqui que
os sofistas não ensinavam só política, ensinavam gramática, conhecimento, eram professores. Eram itinerantes, não pode esquecer disso. Eram itinerantes. E foram outra coisa, deram muito valor na questão de ensino, propriamente dito. Eles deram valor para isso. Eles seguraram o negócio da itinerância para espalhar o problema da educação. Agora, nesse meio, eles ensinavam eloquência. A eloquência não é uma coisa lá, essas coisas. A eloquência era boa, a retórica era ótima, e tudo mais, mas já era. Ensinavam diversas coisas como professores lá da Grécia. E eles cobravam para ensinar, e o Sócrates meteu o pau nisso, porque eles cobravam. O único ponto de estudar, no caso a retórica, é para justamente se defender dela, né? Nesse sentido que é importante. A oratória. Conhecer bem para poder defender e identificar essas falácias e truques. E outra coisa, é o histrionismo. Sim. Agora veja, de tudo isso, o que predomina ainda, e eu acho que vai ser difícil desaparecer, é o histrião, é o histrionismo, e é o mais combatido. Então veja, aquilo que todo mundo exalta, eu meto o pau. Aquilo que o povo acha bom, eu meto o pau. Não estou de acordo. Está entendendo? Por exemplo, o histrionismo, eu não vejo jeito. Isso aí tem que continuar, porque faz parte do processo de comunicação. Agora, a retórica, a oratória, a eloquência, a religião, a poética, isso tudo já era. Isso já era. Agora, outra coisa dos sofistas, que havia os filósofos sofistas, por exemplo, Gorgias, que tem que estudar a filosofia dele, porque vai falar, Gorgias é só sofia, é só retórica, não é nada disso, tem uma filosofia do Gorgias. Eu não sou aprofundado nisso, mas é importante lá, relativamente na época. Estou pensando aqui, no caso sofista, eles andavam na contramão da própria filosofia, né? Porque a filosofia, ela não dá respostas prontas. Por exemplo, quando você pensa em filosofia, que você ensina filosofia para a criança, como o professor falou, a criança começa a questionar o porquê, para quê? E deixa que ela mesma descubra as perguntas, né, que ela esteja fazendo. O sofista já vinha com respostas prontas, aí é que estava a manipulação, não é isso? Não sei se dá para a gente generalizar nesse caso aí, não sei se a gente pode pensar assim, mas talvez seja assim. Agora, um ponto que eu acho que é importante considerar, né, a respeito do sofista, porque eu falei dessa questão da política, né, é que a época que começaram a surgir os sofistas, a própria escola socrática, foi logo depois que acabaram os últimos governos tiranos, né, na Grécia Antiga. Então você vê aí, se não me engano, Solon, Clístenes apareceram, criaram a Bulé, Lieu, etc., o Conselho dos 500. E a partir desse ponto, aí, atualmente a gente até atribui aos próprios sofistas, né, essa mudança do pensamento humano, da physis, né, no cosmos, no universo, né, para a realidade humana. Isso tem muita relação com o Zeitgeist da época, né, que é justamente o grego dessa época, do período clássico, né, eles não diferenciavam muito vamos dizer assim, o cidadão, a parte social da parte política, era uma coisa que era muito unida, né? Então isso está tudo dentro desse meio também. Vamos considerar isso também. Obrigada. Bem interessante aqui o teu verbete heurística, e encontrei uma vez uma tabela na internet que era exatamente como poder parecer que estamos a dizer muita coisa sem dizer absolutamente nada. Então é interessante, quer dizer, posso passar para ti. Então é uma conjugação que a gente vai conjugando uma linha com a outra. Vou ler aqui, por exemplo, aqui algumas. E parece que estamos a dizer muito e não estamos a dizer nada. Então isto é para os políticos. Caros colegas, isto é uma coluna. A execução deste projeto, depois outra, obriga-nos à análise das nossas opções de desenvolvimento no futuro. Outra. Assim mesmo, a expansão da nossa atividade exige a precisão e a definição dos conceitos de participação geral. Então dá para 10 mil combinações possíveis. Parece que estamos a dizer algo altamente elaborado e não dissemos absolutamente nada. Vocês têm até um livro com esse título, alguma coisa parecida? Acho que tem mesmo, né? Realmente. Como é que você pode encher a linguiça, né?
e deixar ela vazia ao mesmo tempo. Né? Ô, Tiago, será que daria para dar uma olhada na sua listagem? Como? Não entendi? A listagem que você comentou de 200 itens, 400. Sim, o que você gostaria? Não entendi? Não, só dar uma olhada. Ah, você quer dar uma olhada? Aham. Sim, posso te passar. Sim. Isso. Nada. Tiago, na página 19, no antagonismologia, na segunda linha, o antagonismo, discordância, oposição. Você pode falar sobre isso? A oposição aqui no sentido de você estar contra aquela pessoa, de estar antagônico àquela pessoa sem ter a admiração, vamos dizer assim, né? E aqui a discordância, nesse sentido que ela é neutra, não necessariamente uma discordância, ela vai gerar essa oposição. Então, isso que seria um contraponto, talvez, do binômio admiração e discordância, né? Você discordar de uma pessoa não significa se opor a ela, né? Então, nesse sentido, você pode discordar e continuar amigo, né? Continuar admirando os pontos positivos da pessoa, né? Ter uma convivência agradável, saudável ainda. Então, nesse sentido. Tiago, na enumerologia, se tem a terceira linha de baixo para cima, a pseudocriticidade arrogante. Você podia expandir isso? Eu estava pensando justamente nesse item, na verdade ele já até foi perguntado, mas eu estava pensando nele aqui agora, justamente para fazer uma associação com o item que tem aqui, deixa eu só lembrar, com a maniologia, essa sofomania, que tem relação com essa sofomania, que é essa mania, né, de querer se passar por sábio, né, tem a ver com isso. Então essa pseudocriticidade arrogante tem a ver com essa questão de você ter aquela pinta do cara que sabe avaliar as questões, sabe criticar, tem a sua opinião, mas na verdade é uma mera ilusão pessoal, né? Às vezes você tem uma opinião que não é sua, você coloca, às vezes é um porta-voz daquilo que você leu, que você ouviu, né? E não tem realmente a sua própria criticidade, e aquilo para você te torna o máximo, né? Te coloca lá em cima. Na verdade pode ser apenas uma sofomania. Correto. Agora, uma outra coisa. A estrangeirismologia tem a divindade Peitó, sei lá como pronuncia isso. É Peitó. Tem um livro que eu indico para leitura, aqui na bibliografia específica, deixa eu ver qual é. O número 7. As origens do pensamento grego, ele vai falar justamente sobre qual é essa relação, né, do pensamento grego com essa questão da filosofia, da ágora, etc. Então, essa divindade Peitó, ela tem relação com esse processo todo aí da argumentação, dessa condição toda da Grécia Antiga. Então, realmente era uma divindade cultuada, né, vamos dizer assim. E na própria estrangeirismologia tem o casus belli verbal. Isso aí já seria... Belli é guerra, né? Oi? Belli é guerra em... Isso, então justamente colocando aí o argumento como o princípio, né, da causa de uma guerra, por exemplo. Né? Então você começa uma guerra não necessariamente armamentista, né? Pode ser uma guerra realmente verbal, às vezes braçal, né? Mas de todo jeito a erística já é um início, já é um start, né? O pontapé inicial para uma guerra, né? Para uma discussão mais... Professor, algum tipo de mediunidade onde o experimentador possa receber influência de fora, mesmo estando em total lucidez e sendo capaz de filtrar, interferir no conteúdo? É lógico. É possível que a pessoa, embora lúcida do conteúdo recebido na hora, se esqueça passado o evento, ficando apenas com fragmento dessas informações? É lógico. Claro. Sentir-se bem ou mal depois dessas influências caracteriza a qualidade da fonte? Sim. Guia cego, assediador ou amparador. A pessoa vai ver qual a qualidade. Professor, poderia falar mais sobre as diferenças entre ectoplasmia e ectoplastia? Quando o senhor fala em sangue doador universal, está referindo ao O negativo? Não, é um doador universal.
Existe a possibilidade de implantação de um paramicrochip para promover acesso às centrais extrafísicas de energia? Deve existir, mas eu não conheço. Agora, sobre a diferença entre ectoplasmia e ectoplastia. Ectoplasmia, no caso, é sair do processo da energia, que nós chamamos de ectoplasma, que é a parte mais de fora da célula, do citoplasma, e a pessoa exteriorizar isso. Geralmente se exterioriza isso pelos orifícios do corpo. Agora, a ectoplastia é a hora que isso ocorre de uma maneira mais intensa e pode criar problema para a pessoa, porque intensificando, se não tem um equilíbrio no processo, principalmente pensênico da pessoa, pode começar a ocorrer uma série de acidentes de percurso, uma série de condições que podem acarretar problemas para a saúde e a própria vida da pessoa. Então, isso tudo é ectoplastia. Então, é a ectoplasmia numa condição mais avançada. Então, por exemplo, é aquela pessoa que não se dá bem com os aparelhos. Telefone com ela sempre dá para trás. E por aí vai. Ela está trabalhando no quarto dela todo dia, tem problema com luz, com os aparelhos, milhões de coisas. Isso tudo é porque ela está exteriorizando energia com alguma alteração. Isso é muito comum. Agora, nessa questão, a pessoa tem que estudar primeiro se ela tem o nível de ectoplasmia que ela conhece, para depois ver se ela tem acidentes, se ela tem fenômenos, problemas extrapolacionismos, é aí que acontece. Em relação à triscagem, a Consim sabe que possui a triscagem ou só os outros podem perceber? Não, tem gente que não sabe nada disso. Nem de fora e nem a própria pessoa de dentro. Tenho percebido em alguns momentos, com os olhos abertos, algo piscar rapidamente, sem ser o piscar de olhos. Isso seria triscagem? Não, é de ver e outras pessoas verem. A triscagem dá uma alteração, há um processo de emanação da pessoa. Então é isso que tem que ver. Emanação de energia. Durante a TENEPS também percebo energias que saem pelos olhos, são exteriorizadas juntamente com a energia do fronto chakra. Tem a ver com a triscagem? Como a consciência sabe que é ectoplasta? Vai trabalhando, vai anotando suas coisas, vai trabalhar. Outra coisa, participa dos cursos. A dinâmica, a complementário, tem um monte de coisa para você desenvolver aí à vontade. Professor, como lidar ou se livrar de ataques extrafísicos de assediadores? No meu caso, é só um mega assediador que não conseguiu atacar a mim e vem atacando minha noiva em várias crises de possessões, a ponto de querer me matar. O que fazer? Você tem que dar um jeito, olhar isso com calma e ver com muita, se ela é sua noiva, você ainda não casou. É bom tratar enquanto está podendo. Isso aí deve ser cara que não quer ceder a mulher. É a mulher do passado dele. Eu já vi caso desse que o cara tomou posse da moça que tinha 17 anos, alta, morena clara, franzina, e ela pegava assim, ó, o assediador pegava com a mão aqui e fazia assim com o soldado. O soldado ia a vários metros de distância jogado. Eu vi na minha frente. Quantos soldados? Só 9. 9 soldados. Eu vi isso tudo. De modo que isso aí é um perigo, tem que examinar. Vai atrás de quem entende energia, ver o que você faz com isso. Primeiro lugar, quem está com a perigo aí é sua noiva. Segundo, você. Terceiro, todo mundo está em torno de vocês. Professor, expande um pouco isso que o senhor falou aí, a questão, eu não entendi. 9 soldados, não entendi. Como é que é isso aí? O caso é o seguinte, havia lá o sanatório espírita, que é o hospital psiquiatra espírita que ainda tem no Uberaba até hoje. E eu ajudava lá no que eu podia. Agora, eu ajudava, eu ainda não era, estava ainda estudante de medicina, eu já era dentista, aquela coisa toda, mas conhecia todos os processos, e o doutor Inácio Ferreira que cuidava de lá. E havia um senhor que era fora de série, o seu Manuel. Agora, um dia, vem esse povo então de fora, eles internavam lá no hospital. Agora, veio então uma moça jovem, que ficava possessa de uma hora para outra, dava um surto, aquele ataque,
E ela era noiva de um cara. Foi a hora que ela ficou noiva. Justamente isso está acontecendo ali. Isso é muito comum, noivado. Então, vinha um cara e tomava conta do corpo dela e ela quebrava as coisas, fazia o diabo. Eles internaram ela lá no hospital. Aí, lá pelas tantas, ela ficou um pouco melhor. E um dia, eu estava visitando o hospital para fazer assistência, aquela coisa, e ela saiu. Saiu, e todo mundo então foi atrás. Aí eles chamaram que tinha os guardas que estavam próximos. Guarda, policial. Chamaram para atender a moça. Então eles avançaram. Agora, avançaram um por um. E o cara se julgava. Agora, veja, todos os soldados, pelo menos, aguentaram. Porque falaram, uma menina dessa não vai ter nada. Os 9 caíram de 4. Teve cara que esborrachou no chão, saiu meio ao quebrado, pelo negócio. Agora, a hora que aconteceu isso, eu que já conhecia a peça e sabia o que era, comecei a chamar o nome dela, avancei para ela, sem medo, sem nada, sem pôr a mão, sem nada, só chamei o nome, comecei a ver. Ela, então, pouco a pouco, tomou conta do corpo, desarmou, né? Os braços caíram, aquele negócio. Eu vi que era ela e segurei, porque ela ia cair. E segurei, e a gente levou para o hospital. Está entendendo? Agora, essa moça, depois disso, teve muita táxima comigo. Eu era moço também, na ocasião, está entendendo? Mais ou menos a mesma idade. Aí deu um trabalho danado. Eu até evitava de fazer assistência com ela. Mas, com o tempo, a situação melhorou. Ela ainda ficou lá algumas semanas. E eu, então, expliquei para ela o processo, para ela ir casar, o que era importante, para ela ter muita paciência, que ela ia ter um filho, homem, que seria o primeiro filho dela, que era justamente o cara. E que ela ter bastante amor por esse filho. E outra coisa, como eu vi a cara do sujeito, eu ainda fiz uma ilustração para ela sobre o filho que ela ia ter. Aí ela ficou bem convicta daquilo e voltou. Casou e teve um filho. Você fez uma prévia para ela de como seria a personalidade do Não, para mostrar a situação, né? Mas eu mostrei, ilustrei a situação. Agora, o problema da horizontalidade funcionou mais do que os médicos em cima dela comigo, porque eu tinha mais ou menos a idade dela. Agora, entendeu? Eu tinha 20 e poucos anos, ela tinha 17. Nesse momento que o senhor conseguiu trazer a personalidade dela de volta, no momento que o senhor trouxe a personalidade dela de volta para o corpo, que ela sumiu... Não, porque eu já estava acostumado em fazer desassédio, desobsessão. Isso, nesse momento... Eu sabia fazer uma pessoa desincorporar. Isso, mas estou dizendo assim, nesse momento, o senhor conseguiu assistir essa consequência, ela foi levada ou não? Não, ela foi levada depois, com calma, ainda deu muito trabalho. Deu trabalho, eu né? Sei. Eu tentei várias vezes antes a fazer o envolvimento dela e fazer o encapsulamento. Mas aí vinha as consequências, deixa. Tinha alguma coisa. Você está entendendo? Mas depois ela sumiu. Aí eu cheguei para ela, antes dela viajar, para falar com ela, falei assim, vocês vão te dar alta aí, você vai poder voltar para Goiás. Eu virei para ela e falei assim, como é que é? Você está sentindo bem? Eu falei assim, estou. Eu estou sentindo que eu não tenho mais ninguém comigo. Feliz da vida, ela. A moça era até bonita, não era feia, não. Agora, tinha os cabelos compridos, alto, nunca pude esquecer aquilo. Agora, os braços dela fininhos, o soldado olhava aquilo e falava assim, mas não é possível. Aí, depois, os soldados começaram a olhar para mim assim de lado. Né? Os 9 foram julgados assim. Aonde nós estávamos, estava perto de um processo de jardim, que tinha um canteiro com uma grama. Aquilo ajudou o soldado. Porque eles aterrissaram na grama, estou entendendo? Que alguns foram aterrissagem mesmo. Eu vi tudo isso. Agora, qual é o fato? Agora, tinha gente que estava lá perto que não queria que eu fosse. Eu disse, não, eu conheço o assunto, deixa comigo. Avancei lá. Porque eu era o mais moço lá dentro daquela história, entendeu? Um menino, né, no meio daquele povo todo. Qual é o fator principal, professor, que acontece com essas consciências, essas consciências, que ocorre essa possessão tão forte assim? Qual é a brecha? O cara era, ele já incorporado nela, falava, ela é minha mulher, ela não vai casar com ninguém, ela é minha mulher, fim de papo.
Mas isso com a outra pessoa eles não conseguem dominar, por exemplo. Não é todos os casos que não, mas falar. Eles tinham afinidade. Isso, então. A moça sabia disso. Então, isso que eu digo. Agora, ó, a moça tinha pesadelo com o cara. Saía do corpo. Ela me falava. Saía do corpo e ficava com ele. O caso não era fácil. Então, a família era até boa, assim, de gente boa, de Goiás, sabe? Mas agora, um caso desse não é fácil. O rapor é muito grande. Eu atendi muitos casos desse. Por exemplo, um dos caras que se tornou mais meu amigo era um cara que tinha quebrado já 5 centros. 5. Caramba. Mas quebrou tudo. Então tinha aquele centro tipo igreja com aqueles bancos compridos. Diz que ele pegava o banco e fazia assim, ó, na hora que estava incorporado. Quebrou tudo. Derrubava até parede. Aí ele foi lá para Uberaba. Aí nós fomos dando um sossego-leão com ele, com energia, né? Ele se tornou meu amigo. Depois ele fez até o curso de odontologia lá, melhorou tudo. Agora, ele era chamado, o nome dele, depois quebra-centro. Era o apelido dele. Não, ele é o quebra-centro, cuidado dele. Agora, Valdo, a tendência dessa moça com o assediador, que você viu que ia ser o filho dela, quando nascer esse filho, a tendência é eles serem muito afins, muito afinizados, ou não? Ia ter afinidade. Ou seja, sabe? Você tem que lembrar, a pergunta a parte dela é uma loucura, né? Porque ela não ia se dedicar ao filho. E o filho ia se sentir bem. Então, quer dizer, eles iam ser harmonizados? A ideia, aí, no caso, ia. Agora, é lógico que esse filho nunca deve ter se dado bem com o pai. Isso eu não acompanhei, mas está na cara. A gente não ia falar uma coisa dessa. Esse aí é o que Isso a gente não fala. Isso aí é um macete que você não fala. É o pulo do gato que você não diz. Isso aí que o Freud cheirou, né? Você tem que deixar, porque o problema da ressoma é isso. Então, mas isso que o Freud cheirou com o complexo de Édipo. Ele cheirou, ele não viu a multidimensionalidade. Não, ele é burro, não. Mas essa aí, ele cheirou. Esquece o Freud. Gente, sem parapsiquismo... Então, é isso que eu estou falando, ele cheirou só. Não vamos perder tempo. Por favor. Aqui na fatologia, como eu não sou da filosofia, explica para mim o que é, na primeira linha e na segunda, a escola megárica, a Boulé, a Eclésia, o Ilieu e o silogismo. A escola megárica é uma escola é um grupo de sofistas, né, que foi justamente, se não me engano, o nome do professor mora aí era Euclides. Agora não sei se eu estou com o nome errado dele, Euclides de Mégara. Então foi justamente eles que desenvolveram a hierística. A Boulé, Eclésia e Ilieu são 3 estruturas que foram criadas, também se não me engano foi Solon, que foi o personagem que criou essas 3 estruturas. Que antes da criação disso, você tinha alguns governos tirânicos, né, dentro da Grécia Antiga, e quando eles deram basta nisso, eles criaram essas três estruturas. A Boulé seria o conselho, na época do Solon, o conselho dos 400, eles deliberavam sobre determinados assuntos, depois levavam para a Eclésia, que era uma assembleia mais geral, todos os cidadãos poderiam participar. Se eu estou falando em Atenas, por exemplo, cidadãos, você considera só os homens livres e atenienses, né, mas eram todos cidadãos. E o Ilieu seria como um tribunal aberto, né, que eles tinham também para as pessoas serem julgadas, se defenderem, etc. Foi só depois, se não me engano, o outro personagem, o nome dele é Clístenes, foi só com ele que a Boulé se tornou no Conselho dos 500, né, propriamente dito. Também criou o ostracismo, que era o exílio, né, de 10 anos para quem ameaçasse a democracia, né, na Grécia. E o silogismo é a estrutura básica, né, do argumento. Você tem 2 premissas e uma conclusão. Então, o silogismo clássico, né, que todo mundo usa todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Você viu 2 premissas e uma conclusão. Mas o silogismo ele tem várias estruturas. Você tem o termo que eles chamam de termo menor, o médio, o maior, o sujeito, o predicado. Você mistura essas coisas, você tem mais de 20, 30 formas de silogismos diferentes que são logicamente válidos, né, legítimos. Então seria isso aí. Na última linha da fatologia, seja na página 18, a logomaquia.
logomaquia. Isso aqui eu vou pedir desculpa, eu vou olhar depois no dicionário para me relembrar, mas acho que isso, é o debate sobre as palavras, isso o Lógico me lembrou aqui, tá bom? Nós estamos vendo uns cariocas aí hoje, né? Parece que apareceram ali, ó. Tem dois ali, escorregar do Rio para cá, é isso? Tá tudo bem lá para aqueles lados? Alto nível? Agora, aqui tem outra palavra na maniologia, você tem a logomania, né? Então esse logo já quer dizer mesmo a palavra, né? No caso de logomania, se referindo a esse amor excessivo às palavras, né? Às letras, etc. Tiago, na página 19, paradoxologia, cheguei um pouquinho atrasada, não sei se você já explicou. O paradoxo da obtusidade da inteligência evolutivamente ectópica. Nessa aqui eu não expliquei ainda não. Nesse caso aqui, é o paradoxo da pessoa que tem uma grande inteligência, né? Mas evolutivamente ela é obtusa, vamos dizer assim, ela não tem inteligência evolutiva. Então é esse paradoxo. Vou pegar um exemplo que não tem a ver com erística, mas pega, por exemplo, os caras aí que participaram do Projeto Manhattan, que são extremamente inteligentes, mas eles criaram a bomba atômica, né? Não tem muita evolutividade nisso, né? É uma questão meio complicadinha. Está mais dentro desse sentido. Renato, você já está um expert aí na questão das falácias. E você tem, assim, alguma técnica? Como é que está a sua perspicácia para não se deixar ser enganado? Como é que está a sua experiência nesse sentido? Olha, eu não sei te dizer na prática quanto que está a minha expertise nesse assunto, né? Eu tenho procurado observar bem, né, os argumentos, eu tenho procurado não entrar de gaiato, né, assim, no navio de uma hora sem pensar, né? Estou realmente procurando pensar 1000 vezes antes de aceitar um determinado argumento, antes de entrar entrar num barco aí, né? Acho que mais ou menos nesse pé que eu estou. Estudei bastante sobre falácia, né? Tem algumas dessas webgrafias, na verdade todas essas 4 webgrafias tem alguns exemplos de falácias. Outros livros lá em cima também tem exemplos de falácias, né? O livro do Aristóteles, o Homo Sapiens Pacíficos também tem, o livro da Mabel também tem alguns exemplos. E na webgrafia também tem alguns desses aqui, eles te dão, se não me engano, esse primeiro aqui, ele dá algumas dicas de como você identificar e questionar aquela falácia. Quais são os pontos, justamente quais são os pontos fracos das falácias para você poder ter essa condição, né, de contra-argumentar e conseguir não se levar, né, pelo papo. De julgamento está ótimo para testar aí a listagem das falácias. Exato, né? Ontem liguei a televisão, estava justamente estava uma série de advogados de defesa justamente usando aí todos os argumentos jurídicos e usando todas as artimanhas, né? Esse é um laboratório que é ótimo. Agora tem outro ponto também que é interessante, que na segunda e terceira linha da fatologia, caráter cotidiano despercebido da erística. Isso aqui é um ponto interessante também, que eu estou entrando muito a fundo nisso. Na fatologia, na página 17, segunda e terceira linha. Caráter cotidiano despercebido da erística. Porque às vezes você está interagindo com alguém, o parceiro de tipo evolutivo, um colega, e eles estão usando a erística, não está nem percebendo, às vezes está usando falácia, outras falácias, né? E isso é interessante também a gente levar mais para o nosso lado pessoal e ver onde é que a gente está sendo também erístico, né? Principalmente se a pessoa ela tem um pouco do abespinhamento, ela é muito nervosa, perde a cabeça fácil, né? Muito brava, né? Provavelmente ela acaba embarcando no erístico, porque quando ela já está querendo partir para a panca, né, como eles dizem, para a pancadaria, então ele já usa tudo que é tipo de artifício para sair ganhando, né? Conseguir a razão, a custo que custar, etc. Mas olha, ver televisão esses dias vale a pena. Vocês vão aprender como evitar os meliantes, ou seja, os criminosos do mensalão, e como evitar os falaciosos
advocacia, ficar livre desse povo, não passar perto deles. Pelo menos o mesmo. Tem advogado que a gente não pode chegar nem perto. Aí, ó, agora na televisão tem vários desses. São especialistas nisso. Eles compondo aquele cenário farsa, não é? É muito engraçado, é um teatro, assim, bem interessante. A erística, a retórica, tudo isso é bem do contexto político mesmo. Então lá realmente você é um circo dessas estratégias. Né? Tiago, por que você pôs esse item 8 aqui da bibliografia? História para ensino médio. Isso devido a, principalmente, esses 2 parágrafos que tem aqui na argumentologia, da ressalva, da semântica, e tem algumas outras considerações, inclusive a pergunta que me fizeram sobre Boulé, Clésio, Elieu, tudo isso é história da Grécia Antiga. Então eu peguei alguns pontos da história para compor o verbete. Eu estou esperando, então, os próximos 300 verbetes seus. Tá certo? Muito bem, vamos em frente. Ajuda o homem. Nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 54 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 13 perguntas online. Temos hoje os recados da Marta sobre o curso Poliglotismo Parapsíquico, a Milena sobre o curso Identificação das Diretrizes da Proexis e a Mercedes sobre a Semana da Saúde Holossomática. Boa tarde. A ACIP convida todos para o curso Poliglotismo Parapsíquico. Entenda como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Alguns temas que serão abordados no curso: poliglotismo interassistencial, parapsiquismo no aprendizado de idiomas, parapsiquismo no exercício do poliglotismo, escuta parapsíquica de línguas estrangeiras, rapport com diferentes idiomas, autoportfólio linguístico e universalista. O curso será realizado na sede da ACIP no Discernimento, no dia 26 de agosto, no domingo. Maiores informações pelos telefones 45 40 53 9818, 45 2102 1421. Boa tarde a todos. Nós vamos ter aqui em Foz do Iguaçu, no último final de semana de agosto, o curso Identificação das Diretrizes da Proexis. Então será discutido quais os fatores que determinam a Proexis de cada um, o que torna ela única e singular, e ajudar a identificar a linha pessoal da Proexis, além de definir também o público-alvo da Proexis pessoal. A gente tem as aulas teóricas, dinâmicas, onde cada aluno reflete sobre o seu caso, tem a dinâmica do proexista cobaia, além de várias técnicas energéticas e parapsíquicas que propiciam o aluno a ter insights sobre a sua programação existencial, além da atividade do Cine Proexis. Então, será aqui em Foz do Iguaçu, no dia 25 e 26 de agosto. E as inscrições serão realizadas na recepção do CIEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Convidamos a todos para participar da 5ª Semana de Saúde Holossomática da Cosmópolis, del 31 de agosto al 9 de setembro, onde teremos o curso do campo da OIC, Imersão Progessioterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia. 7ª Jornada de Saúde da Consciência, 6º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Estes eventos científicos terão uma atenção autocientificidade aplicada à saúde. Também o lançamento da primeira revista científica de consciencioterapia e o primeiro encontro presencial do Colégio Invisível da Consciencioterapia. Inscrições na OIC e CAEC. Teléfono 45 30 25 14 04. Obrigada a todos. Para amanhã teremos o verbete, ciclo autoverbetográfico, a especialidade lexicologia, de autoria do professor Pedro Fernandes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.